O Amor é uma Escolha, parte 2, capítulo 4, Os Segredos de Babette. À noite, devido ao cansaço da viagem, Babette não parecia animada para conversar. Porém, na manhã seguinte acordou bem disposta, levantou antes de sua mãe e irmãs, tão cedo quanto Otília, que estava na cozinha preparando de jejum. Bom dia, tia. Cumprimentou-a sorridente. Bom dia, Babette. Dormiu bem? Dormi sim. Nem vi a noite passar. Quando abri os olhos, estranhei, não sabia onde estava. Sorriu lindamente, deixando as covinhas aparecerem nas laterais de seu rosto suave. Sente-se aí. Estou preparando o café. O tio Cláudio foi comprar pão e deve voltar logo. Minha mãe ainda não acordou e minhas irmãs também estão dormindo. Nem viram me trocar. É bom a Iraci dormir bem, ela está precisando. Sonhei com minha avó, mãe do meu pai. Disse sem pretensões. É mesmo? Sorriu admirada. Ela faleceu quando você era bem pequena. Como sabe que era ela em seu sonho? Porque ela me disse faz tempo. Hã? Ela me visita sempre. Tornou a garota. Em sonho? Interessou-se Otília. Também. Intrigada, a mulher quis saber. E o que sonhou com ela, pode contar? No sonho de hoje, ela pediu para eu falar para a senhora o que vejo, porque minha mãe não acredita. Otília parou com o que fazia e calmamente ocupou um lugar à mesa, ficando à frente da menina. Com jeito e fisionomia agradáveis, perguntou: E o que você vê? Vejo minha avó. Não. Vejo minhas duas vós. É difícil elas me visitarem juntas, mas já aconteceu. E o que elas te pedem? Querem alguma coisa? É segredo, tia, mas vou contar. Olhou para os lados, garantindo estarem sozinhas. Todas as vezes que aparecem, elas orientam para eu orar. Falam muito de Jesus para mim. Não pedem nada, não. É como se fosse uma visita mesmo. Querem saber como estou. Uma vez eu estava muito chateada com os colegas da escola. Alguns diziam que eu tenho cabelo de fogo, cabelo de pica-pau, cara de fantasma. Aí elas disseram para eu não ficar triste nem chateada, que não era para responder para eles. Logo aquilo iria parar. Então eu olhava para eles, não dizia nada, e com o tempo pararam. Só de vez em quando alguém fala alguma coisa, mas nem ligo porque gosto do jeito que eu sou. Você é linda, tem cabelos maravilhosos. Eu queria ter cabelos assim. Viu-a sorrindo lindamente. Outro dia, minha avó, Bete, que foi mãe do meu pai, falou que não era para sair falando para todos sobre o que vejo, os outros não veem. Disse que deveria guardar como um segredo. Explicou que o que vejo e ninguém mais vê é do mundo dos mortos. Ela também falou que não é tudo do mundo dos mortos que consigo ver. Então, o que você vê são pessoas que já morreram? Otília perguntou, querendo interagir, mostrando-se interessada e ganhando a confiança da garota. É sim, vejo gente que já morreu, mas nem todos. Entendi que pode ter gente que já morreu, está do meu lado e eu não vejo, entende? Como sabe que não vê todos? Porque a avó Beth falou. Por exemplo, eu nunca vi o meu pai depois que morreu, mas sabe, já senti que ele está triste, muito triste. Uns 10 dias depois de sua morte, senti que ele estava lá em casa. Às vezes fica com muita raiva, outras chora muito triste. E o que sua avó falou sobre isso? Disse que um dia vou entender melhor tudo isso, que algumas coisas precisam acontecer dessa forma e meu pai vai melhorar. Não entendi muito não, mas, sabe, tia, minha mãe não acredita em mim. Ela me dá bronca quando conto coisas que ninguém sabe, ouve ou vê. Ela não gosta quando digo que tem uma mulher morta que mora na nossa casa, sabia? Confusa, Otília pediu. Como assim? Explique isso melhor. Babette suspirou fundo, olhou para os lados, talvez para garantir que sua mãe não estivesse escutando. Ajeitou-se na cadeira, passou as mãos nos cabelos longos, segurando-os como se fosse fazer um rabo. Depois, torceu-os ao lado no ombro e jogou-os para trás. Aproximando-se mais de Otília, falou baixinho, sussurrando. Essa mulher não está viva e parece uma fumaça. Sei que é um espírito, foi assim. Quando meu pai era vivo ainda e estava no escritório, essa mulher ficava ao lado dele, muitas vezes em cima do ombro dele.
Ela é revoltada, feia, tá sempre com raiva. Contei isso pro meu pai, mas ele disse que eu era boba, que não estava vendo nada e gritou comigo. Ficou muito, muito irritado com isso. Foi assim, tia. Essa mulher começou a aparecer só depois que a gente se mudou para essa casa nova. Ninguém mais a via. Ficava só ao lado dele. E meu pai foi ficando cada vez mais irritado. Não tinha paciência com nada nem ninguém, nem com a minha mãe. Até parei de ficar perto e conversar com ele. Falou bem baixinho, olhando para o lado, em direção ao corredor que dava para os quartos. Otília se levantou e foi para perto da menina, afagando seus cabelos, disse: "É provável que seu pai estivesse preocupado com alguns problemas." Dissimulou, pois imaginou algumas coisas. Não achou que seria um assunto apropriado para alguém daquela idade e não a queria preocupada, sabe? Pessoas frustradas respondem mal e não têm paciência. O que é frustrada? Achou graça de si mesma por não saber pronunciar. Pessoa frustrada, sorriu para explicar. Gostou do seu interesse. Frustração é quando alguém cria grande expectativa, acredita que uma coisa ou situação vai dar certo conforme planejou e sonhou, ou acredita que é muito boa em determinada coisa, que merece determinado resultado positivo, mas as consequências são negativas e falhou. Nada acontece como esperava, então essa pessoa fica frustrada por ser incapaz ou porque seu sonho e projeto não se realizaram de acordo com o que desejava. Isso é frustração. É um sentimento ruim e, normalmente, pessoas despreparadas que não têm o domínio de si, quando frustradas, descarregam suas contrariedades em cima dos outros, sendo mal-humoradas, respondendo mal, ficam irritadas. Ah, entendi. Já fiquei frustrada, tia. Fechou os olhos e balançou a cabeça negativamente. Quando? Segurou o riso, achou graça nos seus modos. Quando fui a segunda melhor aluna da classe, fiquei muito frustrada. Tinha estudado tanto. Falou de um jeito engraçado e dramático. Ah, sei. Expressou-se com ironia. Segunda melhor. Babette não deu importância, percebendo que se tratava de uma brincadeira. Sem demora, aproveitando estarem sozinhas e vendo-a interessada, contou-lhe outras coisas, como o que aconteceu na escola, sobre ter conhecimento de que o cachorrinho de sua colega havia morrido. Falou sobre o que viu no cemitério e sua mãe ter visto também, mas não admitiu. Otília ouviu com atenção. No final, a menina afirmou: "De tudo isso, o que me deixa com medo é a mulher do escritório." Babette, você acha que essa mulher já morou nessa casa quando era viva? Não sei dizer, tia, ela é estranha. Olha para mim de um jeito esquisito. Ela sabe que eu a vejo. Babette, sua avó tem razão. O melhor é não sair contando isso para qualquer pessoa. Nem todos acreditam e poucos entendem. Mas eu gostaria de saber o porquê de só eu ver, ouvir ou saber dessas coisas que ninguém mais sabe. As pessoas que veem, ouvem ou sabem de coisas que aconteceram e ninguém mais sabe são chamadas de médiums. Médiums? Sim, médiums. A mediunidade é um dom com o qual algumas pessoas nascem. Ao longo da vida, esse dom, esse atributo, se manifesta e precisa ser educado, compreendido, aprendido a ser usado. Ou seja, a pessoa precisa adquirir conhecimento para saber o que fazer com ele. Aprender e educar esse dom é importante para não cometer enganos com ele ou passar ridículo. Não é conveniente sair por aí falando tudo o que se vê, ouve ou sabe por meio da mediunidade. Por quê? Porque se fosse para os outros saberem, eles nasceriam com o mesmo dom. É pena, nos dias de hoje, não termos tantas literaturas que falem de mediunidade para crianças. Mas no que eu puder te ajudar, até que cresça e entenda o que é esse dom, conte comigo. A senhora acredita em mim? Lógico que acredito. Sorriu largamente. Você é esperta, inteligente, está adiantado 1 ano na escola. Vai saber lidar com esse dom, tenho certeza. Com jeitinho, perguntou: "Posso dizer para sua mãe que você me contou? Talvez se conversar com ela." "Pode." Sorriu com doçura. "Bom dia," disse Iraci ao chegar à cozinha. "Bom dia, prima. Dormiu bem?" "Apaguei. Fazia tempo que não dormia dessa forma. Foi tão bom," suspirou.
Então vamos tomar um bom café, porque o dia está lindo e a praia estará ótima, exclamou animada. Nesse momento, Cláudio chegou trazendo pães e frios que tinha ido buscar. Bem mais tarde. Faz anos que não coloco os pés na areia, que coisa boa, disse Iraci sorrindo, enquanto sentada na cadeira de praia sob um guarda-sol. Ao lado, Otília argumentou. São nas coisas simples da vida que estão os segredos do bem-estar, que nos trazem tranquilidade. Todos nós precisamos de contato com a natureza, mesmo morando em um estado tão lindo quanto o de Minas Gerais e em uma fazenda. Você não se permite estar em contato com a natureza, por isso não relaxa. Sabe que não gosto do interior nem de mato. Praia é diferente. Aquela fazenda está me deixando muito nervosa aí. Pare de pensar na fazenda. Dê um tempo para você. Por esses dias, caminhe pela praia com as meninas o quanto puder no início da manhã ou no final da tarde. Será bom para vocês. Não consigo parar de pensar naquela fazenda. Sabe disso e... Iraci ficou pensativa por longos segundos. Decidia se falaria ou não. Por fim comentou. Sabe, o médico veterinário tem grandes planos para os negócios. Ele me anima muito a continuar com a fazenda. Tem grandes ideias e, se colocá-lo à frente de tudo, talvez eu tenha mais tranquilidade. Ele é pessoa de confiança? Lógico. Um dos homens de maior confiança do Dácio, se bem que... Tem o Bernardo, administrador da fazenda desde a época do meu sogro. Para dizer a verdade, o Bernardo e o Rogério, que é o médico veterinário, não se dão muito bem. Às vezes brigam, sem ofensas, mas com palavras duras. Eles têm opiniões bem diferentes. O Rogério é inovador, ele... O que Dácio dizia quando os dois brigavam? Interrompeu-a. Não sei muito bem. Nunca fui de me preocupar com os assuntos da fazenda. Se o tema era gado, eu sempre estava longe. Percebo que o Rogério é bom no que faz, pensa grande, é um homem futurista. Falava empolgada. Ele tem planos de negócios no exterior, mas o Bernardo resiste. Será que o Bernardo não quer ficar com os pés no chão? Talvez seja um homem precavido. Não creio que seja isso. Acho que ele é caipira mesmo, homem limitado e sem ambições, igual ao meu cunhado que não prospera em nada. O que o Heitor fala? Meu cunhado é tão devagar, tão sem ambições que nem a isso opina. Fica só olhando e é completamente neutro. Sabe como é? Assim como coisas neutras não têm vida, pessoas neutras são insignificantes. Suspirou profundamente e deixou o olhar perdido ao longe, na linha entre o mar e o céu. Não bastasse tudo isso, ainda tem o problema com a Babete. A Babete tem mediunidade, isso não é problema. Ora, Otília, ela inventa essas coisas para chamar a atenção, expressou-se enérgica. Ela me contou sobre a mulher, ou melhor, sobre o espírito com aparência feminina que vê na casa de vocês. Talvez seja alguém que morou lá. Comentou que eu via rodeando o pai. É provável que eu perseguia e estava insatisfeita por ele ter comprado a casa. Existem muitos casos em que um espírito não deixa a residência onde viveu. Está tão preso a que experimentou quando encarnado que não aceita a nova condição nem mesmo sabe que está desencarnado. Tolice! Acha que vou acreditar que tem uma alma penada dentro da minha própria casa? Riu com deboche. Sou uma mulher racional. Não creio nessas crendices sem fundamentos. Assim que reformamos toda a casa, mobiliamos e antes de mudarmos, chamei o padre para abençoar nosso novo lar. Ele benzeu a casa inteira. Nem sempre isso é suficiente. Não estou duvidando das preces e do benzimento do padre, mas às vezes não é suficiente. Lembro que assim que mudaram, você comentou comigo sobre o Dácio estar com um comportamento diferente, estranho, irritado e que não conseguia dormir. Insônia é comum em quem tem preocupações e está estressado. Eu mesma não consigo dormir direito desde que ele morreu. Suspirou fundo novamente, mostrando-se insatisfeita. Começou a achar sua prima invasiva demais. Só quero que preste atenção ao que eu vou dizer. Babete é médium. Ela consegue sim captar algumas coisas que existem no mundo dos espíritos. Isso é um atributo. Um dom que ela tem precisa ser educado e orientado para que adquira conhecimento e entenda a razão.
o motivo de ter nascido com ele. Para isso é necessário estudo, evangelização moral cristã, a fim de não se desvirtuar ou se desequilibrar ao longo da vida. Por favor, Otília, ressaltou, ficou incomodada. A Babette é muito criança para esse tipo de coisa. É óbvio que está mentindo para chamar a atenção. Desde que o pai morreu, vem criando essas ideias absurdas, falando de mais e mais coisas a cada dia. Foi o meio que encontrou para se tornar o centro das atenções daqueles que estão ao seu lado. Até na escola inventou coisas semelhantes. Ela é ingênua, boba, imatura demais para a própria idade ou inteligente demais para arquitetar uma estratégia como essa, da qual pode ser desmascarada com facilidade, mas até agora isso não aconteceu. Você ou outras pessoas conseguiram desmascará-la? Não houve resposta. Isso significa que, se está mentindo, ela é muito esperta. Ela usa situações e as manipula. Não vou dar atenção ou esse monstro da mentira só vai crescer. Por favor, Otília, tenha bom senso. E o homem que você viu no cemitério? Pelo que Babette me contou, ele apareceu do nada, conversou com vocês e depois sumiu, bem debaixo dos seus olhos. Diga que sua filha foi capaz de forjar isso também. Deve ter sido um debilitado qualquer, capaz de fingir e pregar peças nas pessoas, querendo assustar para ganhar audiência. De certo, correu, fugiu, escondeu-se em algum lugar. E a colega de escola que faltou e Babette sabia o motivo, sem que ninguém contasse. Como ela descobriu? Ora, é provável que Babette tenha encontrado com algum funcionário da fazenda da dona Antônia e soube por acaso. Inventou uma mentira que deu certo. Foi isso. Nesse dia a Efigênia levou para a escola junto com as irmãs. É mais fácil você desacreditar de sua filha do que lhe dar atenção, não é mesmo? Falou em tom indignado. Não vim aqui para isso. Vamos mudar de assunto, exigiu. Está bem, concordou a contragosto, disfarçando seu amargor. Após longos minutos sem conversarem, Iraci comentou. O Matias está bem diferente, embora um pouco tímido, está mais comunicativo e não completou. Foi preciso um tranquilo e longo trabalho com ele. Exigiu paciência e muito diálogo para se libertar de ideias pessimistas. É normal algumas crianças ou jovens não aceitarem, se revoltarem com a ideia de que foram rejeitados e abandonados pela mãe e pelo pai e tiveram de ser adotados. Mas o Matias foi adotado com 5 anos. Ele aceitou e sempre soube que era filho adotivo. Sim, tanto ele quanto a Lana sempre souberam que eram adotivos. Sem perceber, sorriu ao se lembrar e contou. O Matias simpatizou conosco no primeiro instante e nós com ele. Quis ser adotado. Não precisou ser conquistado e adaptou-se logo com a gente. Mas à medida que foi crescendo, via e entendia que outras crianças não foram abandonadas nem viveram em orfanatos. E isso começou a mexer muito com o seu emocional. Como nos contou, perguntava-se em pensamento, por que sua mãe verdadeira não quis? Por que o rejeitou? Por que não foi amado por ela? Por que teve de viver em um orfanato criado como um animal sem dono? Palavras dele. Olhou para a prima. Essas e muitas outras perguntas, sempre sem respostas, deixavam Matias triste e revoltado. Não adiantavam as orientações, as conversas, o amor e o carinho recebidos de mim e do pai. Não era nossa culpa, mas como a maioria das pessoas frustradas, decepcionadas e feridas, descontava sua indignação, sua contrariedade e insatisfação em nós, nos estudos, nos colegas, funcionários da escola e professores, menos na irmã. Talvez por ser adotada também. Em outras palavras, isso se chama revolta, revoltado. Não conversava, não se abria com ninguém. Começou a brigar na escola e, lógico, fazendo bullying, desafiando os colegas que mais invejava ou despertasse nele a insatisfação com sua própria vida, pois neles via tudo o que gostaria de ser, ter paz com os sanguíneos. Foram meses e meses de sessões com psicoterapia em silêncio. Ele ia às sessões e não dizia absolutamente nada.
Confesso que eu já estava quase desistindo da psicóloga por causa de dinheiro, mas depois de vários meses, ele começou a se abrir, falar e vimos pequenos progressos. Cada pessoa tem o seu tempo e não pode desistir. Ele havia largado as reuniões da Mocidade Espírita de Moral Cristã na casa espírita que frequentamos e de repente decidiu voltar. Fiquei tão feliz. A psicóloga sugeriu algumas sessões de psicoterapia com a nossa presença no cetim terapêutico e ele aceitou, prosseguiu Otília. Eu e o Cláudio fomos. A princípio ouvimos o que ele tinha para dizer e depois falamos. Foi muito bom. Hoje posso dizer que a psicoterapia ajudou imensamente. Tudo ficou mais claro e lógico para ele com o esforço dos ensinamentos filosóficos da doutrina espírita, que nos esclarece sobre as causas e efeitos das experiências que vivemos, onde aprendemos que nada é por acaso. Falei o que já havia aprendido nas reuniões da Mocidade Espírita, que antes de reencarnarmos, fazemos planejamentos reencarnatórios e o que nos acontece é por merecimento. Certamente, o Matias necessitava da experiência de ser abandonado pelo pai e pela mãe. É bom lembrar que ninguém faz um filho sozinho, então a responsabilidade é dos dois. Com toda certeza, estava nos planos reencarnatórios meus e do Cláudio para adotá-lo, ampará-lo e guiá-lo após e se fosse abandonado. Deus nunca erra. Não foi por acaso que fomos visitar aquele orfanato para trabalhos assistenciais e, em meio a tantas crianças, nós nos apaixonamos por ele e ele por nós. É a abençoada lei de atração que Deus criou. E foi com a psicoterapia, com os ensinamentos e reflexões da abençoada doutrina espírita, que o Matias foi entendendo e aceitando sua condição como encarnado e percebendo que o que acontece a ele é para ele se trabalhar e evoluir. A revolta é o orgulho ao extremo. Quem se revolta acredita ter direitos que nunca mereceu. Otília fez breve pausa, depois continuou. Estamos reencarnados, exatamente onde ao lado de quem precisamos, experimentando situações para trabalharmos nosso orgulho, sermos humildes, aprendermos a ser amorosos, mansos e prudentes, e não revoltados ou indignados com o que nos acontece. Quando ficamos indignados, revoltados com uma situação ou pessoa, podemos ter a certeza de que temos muito que trabalhar em nós e merecemos aquilo. Nada é por acaso, não somos inocentes, temos débitos de outras vidas. Deus não se engana. Pessoas difíceis e acontecimentos complicados são provas de que precisamos desenvolver em nós habilidades emocionais, domínio de reações e sentimentos negativos com amor e bondade, fazer enfrentamentos contra o medo e nos equilibrarmos. Se continuarmos com explosões emocionais, revoltas, indignações, falando e fazendo tudo o que desejamos para expressarmos nossa raiva e contrariedade, só estamos demonstrando o quanto ainda somos inferiores e temos muito que aprender. É certo que mais e mais situações complicadas e pessoas difíceis vamos atrair até aprendermos a agir, a pensar e a sentir diferente. Isso se chama reforma íntima, algo que o Espiritismo explica e orienta muito bem. Se não nos reformarmos, se não mudarmos, as coisas continuarão como estão ou piores. Então, aos poucos, o Matias foi entendendo isso. A luz do Espiritismo fez com que ele compreendesse e aceitasse sua posição na vida, no mundo. Isso foi uma bênção. Só tenho a agradecer a Deus por isso. Após ouvir a história, Iraci só comentou: "Que bom!" Disse com ar de desprezo, disfarçado com sorriso. Achou o assunto muito chato. Capítulo 5. Filho adotivo, rejeição e abandono. No dia seguinte, antes de ir para o curso de inglês, Matias foi à sessão de psicoterapia. A psicóloga o cumprimentou como sempre e pediu que se acomodasse frente a ela. Sem demora, perguntou: "Como tem passado, Matias? Bem, alguma novidade? Tem uma prima da minha mãe junto com as filhas dela lá em casa. Tiraram os dias de férias depois que o marido da prima morreu. Eu a chamo de tia." "Desculpa, deixe-me ver se entendi."
A prima da tua mãe ficou viúva. Ela tem filhas e foram passar alguns dias na sua casa, é isso? É isso. Eu chamo essa prima da minha mãe de tia, tia Iraci. Ela veio para cá com as 3 filhas. Entendi. E você gosta delas? Elas são legais. Quantos anos têm as meninas, filhas dessa prima? Não sei direito. A mais velha, acho que uns 10, é uma menina, sei lá, diferente. Quando olho para ela, fico meio impressionado. As outras são menores, não sei dizer a idade direito. Pensei que alguma delas tivesse a mesma idade sua, mas por que você acha uma das meninas diferente? Não sei dizer. Ela é normal, mas não sei. A presença delas te incomoda? Hã? Não, sei lá. Remexeu-se na poltrona onde estava sentado, esticando o corpo. Tirou o boné que usava e ficou rodeando nas mãos. É assim. Estava tudo bem até eu escutar uma conversa de minha mãe com a tia Iraci. Que conversa? Quer falar sobre o que ouviu? Nós fomos à praia, né? Minha mãe e a tia Iraci ficaram lá nas cadeiras conversando. As meninas foram para a água. A tia Iraci olhava muito para mim. Eu estava um pouco longe, conversando com um amigo que encontrei. Aí de vez em quando minha mãe também me olhava. E por que você acha que o assunto era sobre você? Elas poderiam falar sobre muitas outras coisas e olharem sem pretensões, com simplicidade. Estavam falando sobre eu ser adotivo. Tem certeza? Ouviu algo a respeito? Não ouvi, mas calou-se. Elas poderiam falar sobre o quanto você cresceu, está se tornando um jovem bonito, com boas notas, não acha? Talvez, não sei. Mas é que depois lá em casa eu ia tomar banho, sabe? O banheiro fica num corredor que dá para a cozinha. Então, antes de entrar, ouvi a tia Iraci dizer algo sobre eu estar mais falante. Comentou que a terapia estava me fazendo bem, porque da última vez que me viu, eu parecia mais rebelde, que não conversava e nem cumprimentava direito. Isso foi logo depois que voltamos da praia. Aí minha mãe disse assim: foi como eu te falei na praia. A psicoterapia e o espiritismo ajudaram e estão ajudando o Matias a aceitar suas experiências. Isso quer dizer que na praia, quando estavam me olhando, falavam de mim. Você acha que sua mãe falaria mal de você para Iraci ou mentiria a seu respeito? Não. Então qual o problema de estarem falando de você? Longo período de silêncio. Matias sentiu o coração apertado por não saber explicar o que sentia. Buscava respostas para sua dor. Não gosto que falem que sou adotivo. Não sei porquê. Já te disse isso. Alana não se importa, mas eu sim. Mostrou-se zangado. Minha irmã não liga. Ela é melhor e mais evoluída que eu. Não entendo por que sinto uma coisa dentro de mim quando o assunto é sobre a minha adoção. Sei que você falou que preciso trabalhar isso e que cada um tem seu tempo, mas fico com raiva quando vejo gente falando de adoção. Fui abandonado, largado no mundo, deixado dentro de uma caixa nos fundos de um hospital pela mulher que me teve. Se ninguém me pegasse, eu teria morrido. Por quê? Matias tentou aproveitar a pausa para argumentar, mas foi interrompida. Não, espera. A razão de minha mãe verdadeira ter feito isso comigo não é nada. Não tô nem aí. O pior é eu querer entender porque sinto algo ruim, essa raiva, essa tristeza profunda quando o assunto é adoção. Quero arrancar de mim esse sentimento tenebroso que me corrói. Dane-se minha mãe verdadeira, dane-se meu pai. Ele foi um vagabundo quando a abandonou. Ela me rejeitou por causa dele. Quero saber por que me dá isso, porque sinto essa coisa tão ruim quando lembro que sou adotado. É um ódio tão grande. Quero quebrar as coisas, bater nos outros. Chorou. Colocou o boné na cabeça e abaixou a aba, quase cobrindo os olhos. Endireitou-se na poltrona, curvando o corpo em seguida. Apoiou os cotovelos nos joelhos e entrelaçou os dedos das mãos à frente do corpo, deixando o olhar perdido no chão. Nunca havia falado daquela forma sobre o que sentia e sofria. Mostrava-se um jovem consciente. Sabia o que o magoava e buscava soluções e uma forma diferente de ver a própria vida. Secou o rosto com as mãos e ainda disse: eu entendo que a gente só vive o que precisa. Se Deus não é injusto,
Eu estou passando por tudo o que eu preciso. Fui rejeitado, abandonado, vivi de caridade em um orfanato até os 5 anos de idade. Por incrível que pareça, lembro muito bem essa época. Sinto ódio quando o assunto é adoção. Entendo que Deus não é burro, nada está errado. Estou vivendo o que preciso. Fui adotado por um casal que sempre foi bom para mim. Eles me tratam como filho deles. O que mais eu quero? Por que sinto isso? O que é que eu preciso para não ficar revoltado? Por que a raiva quando o assunto é adoção? Nova, longa e silenciosa pausa, até que ergueu a cabeça e encarou a psicóloga, olhando-a nos olhos como que pedindo uma resposta. Serena, entendendo que aquele era o momento certo de falar, Valéria manifestou-se. Matias, você não sente raiva, ódio, tristeza por ter sido adotado. Você tem esses sentimentos ruins por ter sido rejeitado e abandonado por seus pais biológicos. O assunto da adoção só te incomoda porque falar ou ouvir sobre adoção inconscientemente te remete à lembrança de que foi rejeitado e abandonado, sem entender a razão. Você consegue compreender o que eu disse? Ele acenou positivamente com a cabeça e a psicóloga prosseguiu. Você mesmo falou várias vezes que seus pais adotivos sempre foram bons para você e o tratam como um filho verdadeiro. É verdade, mas porque sinto essa raiva dentro de mim. Gostaria de aceitar mais os pais que me criaram e não ser tão ríspido e grosseiro com eles. Sei que sou mal criado, respondeu, mas não consigo me controlar. Não é culpa deles a raiva que eu sinto. Sou muito grato por terem me tirado daquele lugar e eu entendo o que minha mãe fala sobre, no planejamento reencarnatório, a gente ter aceitado tudo isso e ter combinado de viver juntos nesta vida, que na espiritualidade todos nós planejamos progredir e nos elevar. Entendo isso e aceito, mas por que me revolto? É que quando você olha para os pais que tem hoje, quando ouve conversar sobre adoção, inconscientemente sabe que para ter os pais que tem, para ter sido adotado, teve de antes ser rejeitado e abandonado por aqueles que cederam meios materiais para vir à vida, ou seja, os pais biológicos. Matias ficou estático, olhando-a com perplexidade por alguns segundos. Depois, com mais tranquilidade, perguntou: então, o ódio que sinto é dos meus pais verdadeiros, os que me abandonaram? Ninguém odeia nem ama aquilo ou aquele que não conhece. Eu diria que o que te revolta é a ação, a atitude deles de terem te rejeitado e abandonado. Você se sente vítima das atitudes deles. Conheci algumas pessoas como você, que foram rejeitadas e abandonadas, depois adotadas, e apesar disso não desenvolveram necessidade de expressar sentimentos negativos de raiva intensa e desejo de agressão, por exemplo. Lógico que tiveram outros sentimentos, dúvidas e... Minha irmã é assim, mas por que sou diferente? Esperou a resposta. Você não é diferente, você é único, assim como todas as outras pessoas. Deixe-me terminar o que estava falando. Também conheci os que passaram pela mesma experiência da rejeição e abandono e sofreram tanto, tão demasiadamente, que desenvolveram expressões de seus sentimentos negativos, como raiva, ansiedade, tristeza extrema, agressões, submissões e outros transtornos de personalidade. Em diferentes graus, é claro. Raramente encontramos aquele que não sofre nada, não sente nada, mas isso também pode ser um problema muito sério de saúde emocional. Sorriu. Por essa razão, não acredite que sua irmã é melhor do que você, por demonstrar que não se importa em ser adotiva. Viu atento e continuou. Por que te digo isso? Porque cada um, de acordo com a sua própria evolução moral e espiritual, lida de modo diferente com situações semelhantes. Somos seres únicos, individuais e bem diferentes uns dos outros, de acordo com a experiência vivenciada e a intensidade de atenção que colocamos no que aconteceu ou acontece, o sofrimento, os sentimentos negativos, a raiva, a contrariedade, a tristeza, possuem graus diferentes e inevitáveis, podendo estar reprimidos ou represados, e isso pode ser muito problemático.
Disfarçadamente, essas pessoas podem ou não lidar adequadamente com essas emoções e não buscarem ajuda por acharem que não necessitam. Futuramente, não sabemos o que pode ou não acontecer. Cada caso é um caso. Vamos nos focar no seu caso agora. Isso é o mais importante a fazer, certo? Ele pendeu com a cabeça positivamente. Valéria sorriu e explicou. Sem se conhecer, sem se compreender, sem se ajudar, você nunca vai se amar, nem vai se admirar, não vai descobrir sua força e capacidade, nunca vai se melhorar e não vai poder ajudar nem a si nem aos outros. O importante é entender e separar as coisas. Fez breve pausa e continuou. Hoje, você repetiu várias vezes que sente raiva quando o assunto é adoção. Ao mesmo tempo, disse que os seus pais adotivos sempre foram bons e o tratam como filho deles. Bem, é necessário que compreenda que não tem raiva quando o assunto é adoção. Sente raiva e experimenta uma bagagem de sensações e sentimentos negativos porque, quando o assunto é adoção, inconscientemente sabe que para ser adotado, você precisou ser rejeitado e abandonado. Isso é chamado gatilho, ou seja, uma coisa lembra a outra. A adoção te faz lembrar que foi rejeitado. Que fique claro que não se sente bem é com a rejeição e com o abandono. Percebo que não tem raiva dos seus pais atuais, até porque eles sempre foram muito bons. Você tem raiva da atitude daqueles que o rejeitaram e o abandonaram. Tudo isso é inconsciente. Tá bom, entendi. Que ótimo. Sorriu com leveza. À medida que vamos entendendo a situação que gera as ações, sentimentos e pensamentos negativos e que nos fazem mal, vamos descobrindo de forma consciente que precisamos mudar nossas reações. Então, responder duramente para sua mãe e seu pai não vai amenizar sua dor por não compreender que foi rejeitado e abandonado. Eles são as únicas pessoas que te promoveram uma vida melhor até hoje. No momento em que for responder duramente para eles, pare e pense antes se a resposta é adequada e necessária. No começo não é fácil se vigiar e se acaso não pensar, for impossível e responder mal, sabe que precisará ser consciente e humilde e pedir desculpas pelo ato impensado. O pedido de desculpas vai fazer com que você se obrigue a se corrigir, pois normalmente não gostamos de pedir desculpas. Pedir desculpas é uma forma de admitirmos que erramos, mas também uma maneira de nos obrigar a não errarmos mais, pois admitiu-se o erro. Precisamos parar de romantizar nossos erros dizendo: foi mal da minha parte, que bom que você entendeu, falou com voz engraçada. Quer dizer que o outro tem a obrigação de nos entender, mas nós não temos a obrigação de nos melhorarmos? Então, esforce-se para agir diferente e assumir que entendeu que errou. Quer crescer emocionalmente? Diga: desculpe-me, eu estava errado. Vou me esforçar para ser melhor. Vou me esforçar para não errar mais. Isso é assumir o erro. Significa muito mais para você, significa muito mais para o seu crescimento do que para os outros. Eu sei, mas tem outras coisas. Porque tenho raiva de alguns colegas. E deteve as palavras. Aquele colega da escola que você ficou zoando, fazendo bullying, teve raiva e agrediu? Bem, é preciso que entenda que fez aquilo por ele ter o que você desejava ter. Breves segundos de silêncio e o viu reflexivo. Lembra quando me contou que zoava com o menino e depois batia nele dizendo que fez isso porque ele era filhinho da mamãe? Palavras suas, ressaltou, porque ele era todo engomadinho e ficava estudando só para ser bem visto pelos professores? Disse também que sempre era o papai, a mamãe ou a vovó que iam buscá-lo na escola, porque o bobão não ia sozinho para casa? Silêncio. Na verdade, você não tem nada contra esse colega. Você tem uma tristeza muito grande, uma dor enorme dentro de si, porque estava vendo que esse menino era querido, era amado pelos pais e pela avó. Era algo que te remetia à rejeição e ao abandono feito por seus pais biológicos, pois não recebeu nada disso deles. Essa dor é tão imensa que você quis destruir esse incômodo, e o meio que encontrou foi fazendo seu colega sofrer.
Desejou que experimentasse a dor, a tristeza que vem sentindo, mesmo que de outra forma por outro motivo, mesmo que para isso precisasse agredi-lo para fazer com que ele soubesse o que era sofrer. A diretora do colégio disse que eu tinha comportamento antissocial, murmurou sem encarar Valéria. É só um termo. As pessoas com um comportamento diferente, fora dos padrões aceitos pela sociedade, normalmente tiveram experiências de vida que as levaram a isso em seu passado distante ou nem tanto. Qualquer forma de agressão aos outros, violência física ou psicológica, desejo ou ato de destruir as coisas e patrimônios, tirar o sossego das outras pessoas de algum jeito, como som alto, falas exageradas, xingamentos inapropriados e etc., são atitudes e comportamentos impróprios a uma sociedade, pois desrespeitam o próximo. Todas as atitudes propositais, exageradas e provocativas que invadem a vida dos outros, proporcionando prejuízo emocional ou material, são próprios de pessoas ignorantes, sem educação ou desequilibradas. São próprias de pessoas desajustadas, que não vivem bem consigo mesmas, que não são capazes de seguirem regras básicas da boa convivência em sociedade, saudáveis para todos. É verdade, aceitou. Se eu for agredido ou se tiver minhas coisas danificadas por outra pessoa, está errado. Não vou concordar nem gostar. Já falamos nisso. Não vou fazer mais isso com nenhum colega. Sorriu com leveza, mostrando constrangimento. Não vai mais fazer porque entendeu que as pessoas, coisas ou situações te incomodam, porque te remetem ou te lembram, mesmo que inconscientemente, de que sente dor com a rejeição e o abandono. Na verdade, você não tem raiva dessas pessoas, certo? Certo. O que nós temos de fazer agora é trabalharmos os aspectos dessa dor, para que a rejeição e o abandono que sofreu não representem raiva. E porque a rejeição e o abandono representam raiva para mim? Porque sinto uma coisa muito ruim com isso, tem explicação? O ajustamento, a harmonia consciencial de uma pessoa depende muito da sua bagagem de conhecimento, instrução, realidade em que vive, sabedoria a respeito da vida e outros fatores. Agora mesmo me disse que a agressão a colegas é algo que não vai mais acontecer. Você chegou a essa conclusão quando ganhou conhecimento, entendimento, instrução e adquiriu sabedoria para perceber que seu colega não tem nada a ver com a sua dor e que, causando dor a ele, não aliviará a sua. Você teve a capacidade de enfrentamento e fez buscas para descobrir tudo isso por meio da psicoterapia, religiosidade, autoconhecimento e etc. Vamos dizer que não é fácil assumir que estamos errados. E, principalmente, revertermos e mudarmos atitudes que não resolvem, que causam prejuízo de qualquer forma a si ou aos outros. É para isso que a psicoterapia serve, e cada caso é um caso. Mas deixe-me seguir para responder a sua pergunta. Para uma pessoa adotada, seja criança, adolescente ou adulto, é muito comum querer saber sua origem, quem foram seus pais biológicos e por que foi abandonado. Se a pessoa se preocupou demais com isso, sempre terá problemas de ajustamento, adaptação à nova família, ao mesmo tempo em que, em muitos casos, ela não se sente pertencente à família que a adotou por falta de consanguinidade. No caso de famílias com mais recursos morais, famílias espiritualizadas, unidas, que buscam resolver situações com sabedoria e positividade, o adotado geralmente oferece mais foco no aqui e agora e no seu futuro, nem tanto no passado, na rejeição e no abandono feito pelos pais biológicos. Ele aprende perdão, aceitação e considera mais importante o que está por vir do que o que já aconteceu. No caso de famílias sem recursos morais, sem espiritualização, sem princípios, sem valores, sem união, sem positividade, tóxicas, independentemente de fatores financeiros, o adotado geralmente foca tão somente na rejeição e no abandono que sofreu. Fica acreditando ou imaginando que se vivesse com os pais biológicos ou fosse adotado por outro tipo de família, sua vida seria melhor e diferente,
Em casos assim, muitos buscam alívio para suas dores nos vícios, álcool, drogas, jogos, sexo e etc. Pode se tornar pessoa bem irresponsável, sem comprometimento com nada nem ninguém, agressiva, egoísta, narcisista. A pilastra mestra dos desajustes, das dores e contrariedade de pessoas adotadas é em função de dois aspectos: rejeição e abandono. A não compreensão ou aceitação desses dois fatores acarretam revolta, justamente por não saberem o motivo que levou seus pais biológicos a abrirem mão delas. Entre os adotados que são abandonados com uma carta, bilhete, peças como correntinhas ou medalhinhas, é comum aceitarem a rejeição e o abandono com mais facilidade, em alguns casos. Eles compreendem que sua mãe ou pai deixou algo de si para eles ou quis que levassem algo para o decorrer de suas vidas. Acredita-se na possibilidade de reencontrá-los. Cartas ou bilhetes confortam quando explicam a razão de suas dores, dificuldades ou desespero ao abandoná-los, pedindo que alguém cuide deles. Se o adotado sentir que na família que o adotou existem indícios de rejeição ou arrependimento por tê-lo adotado, pode-se criar ainda mais forte uma sensação de insegurança e instabilidade, concluiu a psicóloga. Não é o meu caso. Não sinto que meus pais me rejeitam ou estão arrependidos, afirmou Matias bem convicto. A mulher sorriu e continuou. Situações onde o adotado sente alguma rejeição da família, os vínculos familiares são difíceis. Agora eu vou responder às suas perguntas. Por que a rejeição e o abandono representam ainda tanta raiva em você? Por que sente algo ruim com isso? Breve pausa e respondeu com imensa tranquilidade, porque à medida que vai crescendo, o adotado pode ter dificuldades em lidar com situações e circunstâncias das quais desconfia, das quais sente ou passa por sua ideia a possibilidade de ser rejeitado ou abandonado novamente. Inconscientemente, cria-se o medo de ser rejeitado, posto de lado como foi quando nasceu. Desperta nele grande tristeza, que pode se transformar em estado depressivo ou de ansiedade, com raiva extrema, explosão de sentimentos negativos, crise de pânico e etc. Qualquer situação considerada de risco o abala. Ele não suporta a ideia de ser abandonado pela nova família, por amigos, colocado de lado pelos colegas da escola ou do trabalho. Sempre desconfia de que está sendo traído, de que será o escolhido para demissão. Muitas vezes, isso faz se manifestar com arrogância ou agressividade nas palavras e atitudes, podendo inclusive desenvolver transtorno de personalidade narcisista, quando não, apresenta características do outro extremo, que é a submissão, aceitando humilhações, inferioridades, relacionamentos abusivos, podendo desenvolver transtorno de personalidade limítrofe, mais conhecido como borderline, que é a sensação de instabilidade emocional, insegurança, inutilidade, impulsividade, prejuízo nas relações sociais a todo instante, além de ser sentimentalmente intensa e dependente, medo, paranoia. Um instante continuou. O primeiro, a maioria tende para o lado de querer parecer melhor que os demais, deseja sobressair sempre e fala muito de si, podendo menosprezar os demais à sua volta. O segundo tende a ser extremamente submisso e aceitar qualquer posição inferior, como eu disse. De qualquer forma, os dois têm incrível, imensa dificuldade em situações que podem terminar em ruptura, como namoro, casamento, amizade, demissão. Inconscientemente acreditam que podem ser abandonados novamente e não têm visão do futuro, não têm esperança ou perspectiva de uma vida melhor e diferente daquela que tem ou tinha. Têm medo de recomeçar, vivem com medo, podendo manifestar esse sentimento com raiva, manipulações para obterem lucros. Então, expressam excessiva submissão, aceitando qualquer coisa para não serem rejeitados ou abandonados de novo. Fez breve pausa e observou, depois continuou. Por isso, você sente raiva quando, direta ou indiretamente, consciente ou inconscientemente, o assunto é adoção.
Adoção é um gatilho que te remete à rejeição ou abandono. Você não tem raiva dos seus pais adotivos. Você não tem raiva do mundo ou das pessoas. Tem medo. E no seu caso, sua agressividade com seus colegas é porque eles representam o que não tem e desejaria. Sua agressividade com seus pais não querendo conversar, distanciando-se e respondendo mal para eles, é para não se apegar, e não se apegar para não se decepcionar, porque tem medo de sofrer, porque acredita que ainda pode ser rejeitado e abandonado por eles. À medida que tiver mais confiança em si mesmo, esse medo vai passar, essa dor vai aliviar. Viu muito atento e disse: Matias, esse sentimento, essa dificuldade com a rejeição e o abandono não é somente de filhos adotivos ou não. Não é uma insegurança somente dos que foram abandonados em orfanatos e nunca tiveram nem mesmo pais adotivos. Essa dor imensa e essa tristeza indefinidas também são experimentadas por filhos consanguíneos que todos os dias vivem sob o mesmo teto que seus pais, quando eles são ausentes, narcisistas, arrogantes, egoístas, insensíveis, depressivos, tóxicos, transtornados ou frustrados, agressivos de modo físico, moral ou espiritual. Milhares e milhares de filhos são rejeitados e abandonados por seus pais consanguíneos, mesmo vivendo sob o mesmo teto, diariamente, independente do nível social, do grau de escolarização, cultura. Às vezes é só o pai, também pode ser só a mãe. Terrível quando são os dois. Esses filhos não têm atenção ou carinho, conforto, segurança, explicações de o porquê de seus pais serem assim. Alguns são os pais mecânicos, automáticos por conta da obrigatoriedade, rudes ao se apresentarem com feições que agridem e geram medo ou desprezo, perversos com castigos e agressões, grosseiros com palavrões e gestos. Existem várias formas e tipos de torturas psicológicas que muitos não imaginam. Uma delas é a comparação. Comparar o filho a outra criança ou adolescente é uma agressão sem precedentes. Além disso, famílias sem religiosidade, sem espiritualização, sem recursos morais, sem princípios, sem educação, sem união, sem harmonia e respeito entre si, é a causa de muito desequilíbrio e tristeza indefinidos. Existem muitos filhos inseguros, doentes emocionalmente, com raiva reprimida, conflitos imensos, dúvidas, e que nem sabem o porquê e demonstram com rebeldia. Às vezes, alguns deles se manifestam agredindo o próprio corpo, o próprio visual, unindo-se a outros jovens problemáticos, aderindo a causas desnecessárias, sem fundamentos improdutivas, para chamarem a atenção com um grito de socorro. Cada caso é um caso. Você consegue entender? Consigo. Entendi, sim. Mesmo você entendendo, é necessário voltarmos a esse assunto outras vezes, e isso vai acontecer naturalmente, sem forçarmos ou quando quiser. O importante, Matias, é compreendermos e aceitarmos que nascemos para evoluir, entender que tudo o que nos acontece é para mudarmos a nós e não ao mundo. Entender isso é ter inteligência emocional. Quando temos um problema, nós o atraímos por diversos meios, e isso não importa. O importante é que existe um caminho para a solução, e essa solução só depende de nós e de mais ninguém. Precisamos tomar muito cuidado quando vivemos em um meio, em uma sociedade, em um grupo ou quando encontramos um profissional na área da saúde mental que quer nos fortalecer como vítimas. Cuidado! Nos fortalecer como vítimas, como assim? Quis saber o jovem. Nos dias atuais, com a melhor das intenções, encontramos pessoas, grupos, sociedades ou profissionais que querem ajudar a nos libertar das dores e não nos fazer crescer por meio delas. Percebemos muito isso hoje em dia. Necessitamos ficar atentos. Se uma dor emocional ou psicológica é percebida dentro de certas abordagens e terapias ou pela visão de alguns amigos e conhecidos, alguns querem te libertar da dor e não fazer com que você cresça por meio dela. Sem maldade, o objetivo dessas pessoas é te confortar, te livrar da dor e não te ver crescer.
Isso nem é culpa da pessoa, ela não faz por mal. É um problema de sua visão limitada e incompleta perante a vida. Como eu já te disse, tudo o que nos acontece é porque atraímos por diversos meios. O objetivo de uma dor na nossa existência é o nosso crescimento. Piedade, conforto, acomodação não fazem ninguém evoluir. Muitas vezes as pessoas acreditam que transferindo a responsabilidade de um problema, de uma dor para outra pessoa ou fator externo, haverá diminuição do peso ou um alívio, mas isso tira qualquer possibilidade de reação, de ação e de mudança que ela poderia ter ao enfrentar esse problema ou essa dor. Tem gente que, quando acha um responsável por seus problemas, acomoda-se e só fica apontando de quem é a culpa por ele estar naquele estado, naquela condição, naquela situação. O mundo é responsável por sua infelicidade, infortúnio e tristeza, e ele uma pobre vítima de Deus ou da sociedade. Acha que quem tem de mudar é o mundo e não ele, e isso é errado. Por exemplo, se eu achar que minha irmã é a culpada por algum problema que eu tenha, por alguma dificuldade, por alguma dor, eu aponto para ela e digo que minha vida é uma droga por culpa dela, e é ela quem tem de mudar. Não quem deve mudar sou eu, enfatizou. Imagine se minha irmã rasga meu caderno da escola. Vou sentar e chorar, ficar apontando para minha irmã e dizer, coitada de mim, foi ela quem rasgou meu caderno. Arremendou com voz engraçada. Posso até fazer isso no primeiro momento, mas precisarei ter um enfrentamento e alguma reação positiva para mim e por mim. Devo tomar uma providência. A primeira é levar o caso até minha mãe. A segunda é dar um jeito de recuperar o prejuízo porque a escola e a professora não têm nada a ver com minhas dificuldades e meus problemas. Espero que nossa mãe tome uma providência, mas independente disso, devo tomar precauções para que minha irmã não tenha mais acesso aos meus materiais importantes. A experiência me mostrou que não devo confiar totalmente nela e devo me alertar para esse tipo de atitude dela e dos outros. O que não devo fazer é sentar e reclamar que minha irmã rasgou meu caderno e ficar dando uma de coitada, sem tomar atitude alguma. Preciso ter um posicionamento. Achar um culpado e me acomodar não é uma opção saudável. No meu caso, você está querendo dizer que não devo ficar só olhando para a rejeição e o abandono que sofri? Exatamente. Olhar a causa da sua dor sem fazer nada não vai te fazer crescer. Ficar preso no passado, analisando sua condição, imaginando que poderia ser diferente, não vai ajudar nem mudar nada. Quando descobrimos o que causou uma dor, uma dificuldade, um problema e não nos esforçamos para mudarmos, não nos esforçamos para crescermos, tornamos essa descoberta um comodismo ou vitimismo, algo do tipo, já encontrei o culpado, agora me acomodo. Sou vítima, sou um coitado, pronto, acabou. E as pessoas têm de me aceitar como eu sou, um submisso e dependente emocional ou um zangado, mal-humorado e agressivo, com palavras e ações. No meu caso, o comodismo e o vitimismo está em dizer, fui rejeitado e abandonado. A culpa por eu ter uma explosão de raiva é pela rejeição e abandono que meus pais biológicos fizeram. Não preciso mudar nada, sou vítima, vou continuar assim, porque a culpa não é minha e o mundo tem de me aceitar do jeito que sou. É isso? Que magnífico! Você entendeu perfeitamente. Alegrou-se Valéria. Isso serve para tudo. O nosso crescimento moral, a nossa evolução espiritual está no esforço de mudar, de conter as explosões de raiva, até que a mesma situação que nos deixou com raiva não seja mais uma razão para ter raiva. Essa conquista só se consegue com treino. Breve pausa e explicou. Todos nós temos problemas e dificuldades, todos, sem exceção, enfatizou. Estamos vivendo neste planeta para crescermos, evoluirmos, sermos melhores do que já somos. Despertar a vontade de crescer é voltar-se para o futuro, ocupar-se em ser melhor, mais tranquilo, bom e prudente com você. A rebeldia, a arrogância, o mau humor nunca trouxeram paz e conforto. Falar o que pensa de modo grosseiro, agredir com palavras ou ações,
Provocar, tentar ou prejudicar, incomodar os outros, só traz amargura cedo ou tarde. Outra coisa, crescimento e evolução em todos os sentidos não são voltados nunca para analisar o passado e o que aconteceu para te deixar mal. A descoberta da sua dor é importante, mas se focar nela, será sua perdição. Não importa como nos encontramos um problema, não importa como conseguimos uma dor. O mais importante, o primordial, é sairmos do problema, é crescermos por meio da dor e sabermos que, se pode fazer isso, é um alívio. Se é quando nós precisamos do porquê da dor, da causa do problema para sairmos da condição que tanto incomoda, Deus, o universo, a natureza, todas as forças do mundo vão trazer à tona a causa para isso ser trabalhado. E trabalhar isso é criar metas, objetivos e seguir. Sem dúvida, vai conseguir melhorar e ser feliz. Nunca se sentar e se sentir vítima. Só falar do problema e da dor trouxeram melhoras e felicidade a alguém. É a melhor sincronidade. É a busca por soluções que nos deixa melhores. É a mudança de comportamento que nos faz ir à direção do crescimento, que nos faz sentir equilibrados, atrai o que é bom, útil e saudável para nossas vidas. Esse é um conceito junguiano. Quando nos empenhamos para mudarmos para melhor, para progredirmos e prosperarmos, a natureza, Deus, tudo e todos vão se movimentar para trazer as ferramentas de que precisamos para que vençamos tudo o que quisermos. Entendi, falou baixinho. Isso serve para tudo na vida, Matias. Se uma dificuldade, uma dor, um problema chegar até nós, acontecerem em nossa vida, eles são nossos. Nós temos de resolvê-los de alguma forma, nem se for ignorando. Cada caso é um caso. Lógico que poderemos ter ajuda e a ajuda vai aparecer quando nós buscarmos outros objetivos bons, outros focos adequados, a saúde física e mental equilibrada, outras tarefas úteis para nós e para o mundo. Quando buscarmos crescimento pessoal e espiritual, ocupações e pensamentos saudáveis. Sentar, reclamar e esperar, querendo ficar confortável e recebendo o consolo de um bando de gente passando a mão na nossa cabeça, isso nunca vai trazer solução. Continue se achando vítima, continue sendo grosseiro ou submisso, continue reclamando, sendo rebelde e agredindo as pessoas com comportamentos impróprios e continuará com sua dor, com seus problemas. Mude para melhor. A determinação, a vontade e a garra vão te tirar de sua dor, de seu problema. Não há substitutos para a força de vontade. É somente você quem poderá fazer as coisas por si mesmo. Quando se empenhar a ser melhor e fazer algo bom para si mesmo, não se preocupe, tenha fé, pois no meio do caminho vão aparecer ferramentas, oportunidades, pessoas dispostas e muito mais para te ajudar na jornada, sem que você procure por isso. Sempre atraímos o que buscamos, só não atrai nada aquele que não busca, que fica parado ou empacado no passado, focado no que deveria ter acontecido, lamentando ter sido vítima, voltado para as dores e não se esforçando para mudar. Preciso focar nos meus estudos, deixar de lado alguns amigos. Já está crescendo, focando em um futuro próspero. Um instante lembrou, os amigos, os colegas do momento são só companheiros de jornada. Eles mudam, outros aparecem conforme as nossas necessidades. Entendi. Bem, nossa sessão terminou por hoje. Penso em tudo que conversamos. Sorriu. Obrigado, Valéria. Nossa conversa foi muito boa. Até semana que vem. Até. Matias teria muito para refletir. Capítulo 6. Naquele dia o sol não brilhava. Embora nublado, estava quente, sem vento e abafado. No quintal de casa, Matias mexia nas engrenagens de sua bicicleta e a certa distância Babete o observava. A garota parecia interessada e esperançosa de que o rapaz a convidasse para dar uma volta, e ele sabia disso. Após lubrificar as correntes, quase murmurando, disse: "Pede para tua mãe te deixar dar uma volta de bicicleta na praia. Veja se ela deixa." Beth entrou correndo e logo voltou com a resposta. Ela deixou, mas pediu para não irmos longe. "Só vamos até a praia ali em frente. Monta aqui na garupa."
Posso pedalar? Pediu animada. Na rua não, na praia eu deixo. Tá bom, contentou-se. Após se acomodar na garupa da velha bicicleta, segurou a cintura de Matias e se foram. Aquilo a encantou. Ficou extremamente feliz. Na praia, conforme prometido, o jovem a deixou pedalar sozinha pela areia, orientado para que não fosse longe. Não gostaria de perdê-la de vista. Enquanto isso, ficou sentado olhando a ir de um lado para o outro, pensativo sobre o que havia conversado com Valéria na sessão de psicoterapia. Compreendeu que precisava mudar para não continuar com aquela dor. Estava decidido a se esforçar. Sabia que para livrar-se do sofrimento e de tudo que não gostava de ser e ter, necessitaria mudar de atitudes, pois ser como sempre foi nunca solucionou nada nem teve alívio para o desconforto emocional que sentia. Seria como se autoeducar. Achou bom ter os pais que tinha. Eles eram compreensivos, firmes quando necessário. Talvez sua vida fosse diferente em companhia de outras pessoas. Gostava das orientações da psicóloga e percebia o próprio progresso, mesmo que lento. A praia estava quase deserta e sem movimento. Naquele dia, poucos faziam caminhada e quase nenhum banhista estava na água. Muito tempo depois, Babette chegou até ele, ofereceu a bicicleta e perguntou: "Você não quer andar?" Sorriu lindamente, deixando as covinhas aparecerem em seu rosto. "Não." Ele retribuiu o sorriso e observou que a menina não era egoísta. "Anda aí você. Tem certeza?" "Tenho. Aproveita que está na praia. Não é sempre que pode vir aqui. Pode andar." "No que você está pensando?" indagou de repente, talvez por vê-lo pensativo demais. Matias franziu a testa e ficou reflexivo. O que uma menina daquela idade entenderia sobre dúvidas, inseguranças e anseios? No momento seguinte, achou graça e sorriu ao responder: "Nada. Não estou pensando em nada." "Está sim," achou graça. "Você lê pensamentos por acaso?" "Não exatamente, mas sabe, uma de suas avós, a que está morta, ela é a mãe de seu pai. Ela está me dizendo que sua mãe de verdade merece piedade e perdão. Não fique com raiva dela." "Do que você está falando?" Ficou sério e quase irritado. "Sua mãe verdadeira já morreu e está aí do seu lado chorando muito. Ela está meio confusa. Não consegue ver sua avó, que também está aí. Ó," apontou. "Você não sabe do que está falando. Vamos embora." "Sei sim," quase gritou. "Sua mãe de verdade chora porque deixou você e fugiu. Ela achou que foi a melhor coisa que fez, mas depois se arrependeu. Na verdade, ela fez a melhor coisa, nem imagina. Quando você fica revoltado porque não conheceu sua mãe, é porque ela entra em desespero, e aí você sente raiva e nem sabe a razão." "Quem te disse isso?" "Ela aí." Apontou para onde não havia ninguém. "Você é boba." Enervou-se. "Não sou. Está confuso porque sua mãe o abandonou e você nunca lhe perdoou por isso. Ela fica desesperada e você com raiva. Acha que sua vida seria diferente com ela? Seria nada. Seria uma porcaria imensa." Gesticulou, abrindo os braços para demonstrar grandeza. "Você ainda vai descobrir isso." "Deixa de ser idiota, vamos embora." Levantou-se, tomou a bicicleta das mãos da menina e foi caminhando rumo à calçada. Babette o seguia a pé, mas dizia: "Eu deveria ter ficado quieta, mas precisava saber. Ela se arrependeu de ter abandonado você. Garante que sua vida é bem melhor com seus pais. Ela era cheia de vícios." "Cala a boca." Parou e a encarou. "Fica calada, entendeu? Pare de mentir. Deve ter escutado sua mãe conversando com a minha e agora não estou mentindo. Ela colocou você em uma caixa e abandonou no hospital. Queria que uma enfermeira ou médico a adotasse." "E o que mais?" Parou e a encarou. "Você não sabe de mais nada, só está repetindo coisas que ouviu." "Não, não estou, e posso provar. Quando você era pequeno lá no orfanato, entrou na igreja e olhou para Jesus na cruz e falou assim: 'Olha aqui, cara, só vou acreditar em você se eu for adotado logo. Todos meus colegas já foram, só restou eu.' Aí você puxou a toalha do altar e deixou cair tudo no chão, o vaso com água, as flores e outras coisas, e ainda falou de novo olhando para Jesus: 'Tô com raiva mesmo. Me prova que você existe,' e saiu correndo.
Depois de uns dias, a tia Otília apareceu lá. Hoje, quando lembra isso, acha que foi coincidência, mas fica em dúvida depois. Você é inseguro. Expressou-se em tom engraçado, parecendo reprová-lo, mas foi Jesus fazendo com que acreditasse nele. E é só por isso que ainda acredita um pouco. Acha que o mundo é culpado pelo que passou, que sua mãe verdadeira deveria ter recebido a ajuda do seu pai e da família. Fica perdendo tempo imaginando um monte de coisa que poderia ser. Vai se decepcionar no dia em que descobrir tudo sobre ela e a família. Os olhos de Matias cresceram, sobre ter puxado a toalha no altar e dito aquilo frente à cruz no orfanato. Nunca havia contado para ninguém, nem nas sessões de psicoterapias. Após encarar Babette por alguns segundos, viu-a firme em postura e convicção sobre o que falava. Havia certa autoridade naquela menina que não sabia explicar. Começaram a sentir a garoa fina que se iniciou repentinamente. Sem dizer nada, com atitude mais tranquila, ele se virou e continuou andando e empurrando a bicicleta, seguido pela garota. O silêncio foi total até chegarem à casa. Ao vê-los molhados, Otília comentou alegremente, sem saber o que tinha acontecido. Estava preocupada com vocês, sorriu. Pensei que começariam a encolher e diminuir de tamanho. Ela brincou. Estão encharcados. O filho esboçou um sorriso forçado e foi guardar a bicicleta, enquanto Babette correu para o banheiro para tirar as roupas molhadas. A mulher sentiu algo estranho no ar, mas aquele não era o momento de perguntar. Poucos dias se passaram. Matias se mantinha distante e bem quieto. Quase não conversava ou interagia com ninguém, bem diferente de sua irmã. Lana sempre encontrava uma forma de brincar e se socializar. A mãe percebia a quietude do jovem, mas não dizia nada. Na sessão de psicoterapia, o jovem contou o ocorrido. Então ela falou isso. Ninguém sabia disso, nem você, ressaltou. Acredita em uma coisa dessas? Pelo que já conversamos, você é do tipo de pessoa que tem ótima memória. Lembra-se desse ocorrido com muita nitidez de detalhes. Lembro sim. E lembro muito bem. Foi um dia diferente em que quebrei uma coisa, puxando a toalha do altar. Não me senti bem por ter feito aquilo. No orfanato, eu fazia isso sem que ninguém visse ou desconfiasse. Mas a Babette soube, de alguma forma ela soube. Falou impressionado. Você acredita nisso? Nisso o quê? Acredita que ela pode adivinhar, ou melhor, saber de coisas que aconteceram e que ninguém mais sabe? Sim. Acredito em mediunidade, é um dom de maior ou menor grau, mas comum em algumas pessoas, mesmo crianças. Essa capacidade muito divulgada e estudada por espíritas e alguns espiritualistas do mundo todo, e também foi estudo de um psiquiatra e psicoterapeuta suíço que fundamentou a psicologia analítica. A mediunidade já foi descrita na maioria das civilizações no mundo todo desde antes de Cristo. Sempre causa grande impressão nas pessoas, embora seja um tema pouco estudado nos últimos anos. Mediunidade já foi objeto de grande investigação e estudo por fundadores da moderna psicologia e psiquiatria. Todo o material de grandes estudiosos como Jung, Myers, Janet e Freud sobre mediunidade já foi revisado com destaques importantes. Enquanto Freud e Janet associam a mediunidade com a psicopatologia, Jung e James acreditam na possibilidade não patológica e de origem no inconsciente pessoal, sem tirar a possibilidade da real atuação de um espírito desencarnado. Myers diz que a mediunidade é um desenvolvimento superior da personalidade e tem como causa um entrelaçamento, uma ligação entre o inconsciente da pessoa, a telepatia e a ação, ou melhor, a influência de espíritos desencarnados. Os livros da codificação espírita explicam isso com muita clareza. Devemos admitir que explicam melhor do que esses nomes acima. Deu uma risadinha. Existem psicólogos e psicanalistas que não acreditam na mediunidade. Falam isso por falta de estudo e informação. Até mesmo o CID-10, Código Internacional de Doenças, reconhece a existência da mediunidade. O item F 44.3 aponta estado de transe e possessão.
configurando como diagnóstico médico e qualificando o transe patológico. Só quando a mediunidade é vista como doença, ou seja, o indivíduo não tem controle sobre esse fenômeno, ocorrendo de forma involuntária em qualquer lugar e de forma não desejada. É a medicina oficial se abrindo para a questão da mediunidade, simples assim. Não existe motivo para negar a existência, deve-se procurar estudo e informação. É que existem psicólogos, psicanalistas e até psiquiatras que não acreditam nisso e outros não creem nem em Deus. Já encontrei profissionais assim, quando minha mãe procurava um psicólogo para me atender. Lembro-me da minha mãe dizer: se não acredita em Deus, não vai acreditar na gente, vamos procurar outro. Achou graça. Lamento por eles. São pessoas com limitações e que não buscaram estudos sérios a respeito. São pessoas ou profissionais materialistas ou de fé cega, no último caso, em virtude de suas próprias crenças religiosas. Por que as pessoas são materialistas? Interessou-se Matias. Muito provavelmente porque é cômodo viver o presente, sem a preocupação de ter de assumir as responsabilidades de tudo o que se faz. Alguns cometem equívocos, fazem o que não devem com outras pessoas, e aí não aceitam serem responsáveis para terem de harmonizar o que desarmonizaram. Não aceitam a lei de causa e efeito, mas quando a conta chega e precisam experimentar a dor, o amargor que um dia proporcionaram, acham que é puro azar, que é vítima do mundo e culpa dos outros. Acreditam que o mundo tem a obrigação de ajudá-los. Geralmente acham-se vitimistas, reclamam do quanto a vida foi cruel, do quanto outras pessoas foram más com elas. Eu sou uma pessoa que se vitimiza, que acha que o mundo e as pessoas foram cruéis comigo. Você se vê assim? Não sei. Gostaria que você me dissesse. Fitou-a longamente e sorriu. Eu não diria que você se vitimiza. Creio que fica contrariado por não encontrar respostas. Respostas como por que a mulher que me teve me abandonou, né? Lógico, Matias. Creio que isso está evidente. E essa curiosidade é normal. Foi sobre o que mais falamos nas últimas sessões, não foi? Foi. Só acredito no que a Babette disse, porque mencionou o orfanato e coisas que ninguém sabia. Mas por que será que essa mulher que foi minha mãe biológica está ao meu lado como espírito? Por que me rejeitou e me abandonou? Matias, vamos crer que sua mãe biológica, aquela que te deu a luz, esteja morta. Nesse caso, é bem possível que você nunca saiba a razão de ela não ter ficado com você. Jamais vai saber quais circunstâncias a levaram a te rejeitar. Se eu puder falar como profissional, diria que a grande maioria de mães que desistem de ficar com seus filhos se arrependem. Elas o fazem não pelo egoísmo de quererem ficar sozinhas, mas muitas vezes pelo desespero de estarem sozinhas. Uma mãe abandona seu filho por medo do presente e do futuro, pela aflição em não poder oferecer nada, nem casa, nem abrigo, nem condições para que tenha boa saúde, boa escolaridade, vida confortável, sem esperança de ter apoio por parte do pai da criança, por parte da sua própria família. Ela perde a fé. A ânsia e a angústia tomam conta do seu ser. O desespero é tão grande que a aflição sequestra seus pensamentos coordenados e raciocínio lógico. Ela fica confusa, com medo, pavor, pânico. É o que geralmente a definem. Em sua mente, muito provavelmente não existe o desejo de se livrar do filho no sentido de que ela não deveria existir e precisa estar morto. Se ela o quisesse morto, teria abortado. Quando essa mãe desesperada abandona seu filho, é com a esperança de que alguém, melhor do que ela, de alguma forma cuide muito bem dele. Sua mãe o deixou dentro de uma caixa, agasalhado com panos, nos fundos do hospital, uma maternidade. O desejo dela, o sonho dela, era que você fosse encontrado, pois o deixou em lugar visível pelo que contaram. Ela queria que fosse cuidado por um profissional da saúde, por isso procurou um hospital. Alguém mais responsável do que ela. Sua mãe não tinha nada contra você, tanto que o deixou nascer. Sofreu todas as dificuldades da gestação, as dores do parto e sabe lá mais o quê. Como eu disse, as mulheres que abandonam um filho, na maioria das vezes, não é por não o amar,
É por amá-lo e acreditar que esse filho viveria melhor sem ela, sob os cuidados de outra pessoa, porque não é fácil abrir mão de um filho. Ela está desencarnada, conforme a Babette disse, está confusa e chorando ainda. Você é espírita, crê em Deus, em Jesus, em reencarnação. Deve saber que os desencarnados recebem nossas vibrações, preces, pensamentos. O que acha de orar por ela? Orar por ela, surpreendeu-se. Sim, fazer uma prece, oferecer pensamentos bons e positivos, como se conversasse com ela, dentro da sua crença, da sua fé, dos seus princípios religiosos e filosóficos. Pode muito bem conversar com ela, orar, desejar o bem. Por que me pede para fazer isso? Não estou pedindo. Valéria foi firme. Perguntei o que você acha de orar por ela, dentro do seu alicerce moral e religioso, pois sabendo que os espíritos recebem nossas vibrações, vai se sentir melhor se oferecer algo bom a ela. Entendi em parte. É assim, Matias. Sempre nos sentimos bem quando consolamos pessoas e fazemos o bem. Isso nos deixa melhores e aliviados. Pode experimentar. Prece não custa nada e faz bem ao coração de quem faz e de quem recebe. Pense nisso. Não sei o nome dela, murmurou. Não precisa saber. Mas se isso incomoda, dê um nome a ela. Quando sabemos dar um nome a algumas coisas ou a alguém, tudo fica mais claro. Viu reflexivo por longos segundos. Tendo em vista o fim do horário da sessão, Valéria falou. Bem, nosso tempo acabou por hoje. Aguardo você na próxima semana. Obrigado. Antes de sair, Matias sorriu e disse, obrigado mesmo, Valéria. Essas últimas sessões estão valendo muito a pena. Foram muito boas e me esclareceram bastante. Estou me sentindo muito leve. Que bom. Mas quero lembrar que essas últimas sessões só foram boas por causa das primeiras terem existido. Nem sempre os resultados são rápidos. Sorriu. A construção de uma casa com alicerce exposto, parede de tijolos, ainda mostra e pela metade, não significa muito, não tem nada de atrativo, mas com reboco, acabamento, pintura, mobília e decoração de bom gosto é outra coisa. Todos admiram, pessoas são assim. A pessoa precisa se construir ou se reconstruir, fazer o acabamento, entendendo o que aconteceu com ela, reconstruindo-se com firmeza e descobrindo suas aptidões, suas fraquezas, seus dons e talentos, decorando-se com alegria e descobrindo sua missão e importância no mundo. A psicoterapia, com profissional responsável, faz isso com as pessoas que se esforçam em melhorar e crescer. Sabe, Matias, não existe ser humano sem dor, sem problemas, sem dúvidas, sem inseguranças e conflitos. Não existe. O que existe são meios diferentes de fazerem pessoas saberem lidar com a dor, com os problemas, as dúvidas, inseguranças e os conflitos. Quando a pessoa descobre que o que lhe aconteceu foi em função de ela ser melhor, mais forte e equilibrada, ela perde o medo, vive com mais leveza, torna-se feliz, segura de si, independente do que esteja vivendo. Seus pensamentos e a forma de ver a vida mudam, seu jeito de lidar com a vida e com os outros mudam. Ela não dá mais importância ao que não precisa, nem olha para as coisas ou pessoas pequenas, ninguém mais a maltrata, porque ela não deixa ou ignora totalmente, então suas esperanças, vitórias e prosperidade só aumentam. Ela evolui e encontra a paz. Isso é possível? Sim, posso garantir que é. Me dê 2 exemplos de pessoas com dificuldades para evoluir e encontrar a paz. Ele pediu. Dou até mais. As que só reclamam e não se esforçam para mudarem e serem melhores, superando os desafios. As que se vitimizam e culpam os outros por suas dificuldades. As que fazem fofocas, mentem, falam mal e encontram defeitos no que os outros realizam, vivem de intrigas, fazem provocações, procuram os defeitos alheios, querem viver a vida alheia, serem mais do que são, querem assemelhar-se aos outros e copiam até mesmo o trabalho intelectual ou os imitam assumindo a autoria. Vemos isso em muitas empresas e outras organizações. É gente com má formação de caráter. Essas pessoas não têm paz e não evoluem. Obrigado, Valéria. Até a próxima semana. Saiu sorrindo. Até.